Nesse vídeo eu vou falar sobre os erros na decoração de um apartamento estúdio de 26 metros quadrados. Eu vou abordar um ambiente que reúne cozinha, lavanderia, sala de estar, sala de jantar e home office. E eu vou fazer uma consultoria de decoração com método para que você veja como estes erros podem ser solucionados. Oi, eu sou Alexandra Pereira, mas você pode me chamar de Alê, sou arquiteta, criadora do método MAPA, um método que reúne psicologia ambiental, neurociência, biologia e lógica básica cotidiana, e esse método vai guiar essa consultoria de decoração. O que eu vejo aqui na solução da construtora? Falta de socialização. Você tem um sofá, as cadeiras na mesa ficam de costas para o sofá, a pessoa que está na cozinha fica de costas para o sofá e não tem área pensada para uma conversa olho no olho. Falta de segurança física. O fogão está do lado da pia. Quem já espirrou água sem querer na gordura quente sabe do que eu estou falando. Quem fez esse layout provavelmente não é uma pessoa que cozinha com frequência, né? O máximo que essa pessoa deve fazer é esquentar alguma coisa no micro-ondas. Armazenamento sem critério. Tem bastante espaço para armazenar coisas, mas qual foi o critério usado para armazenar essas coisas? Qual foi o critério usado para selecionar essas coisas? Um ambiente projetado para guardar o máximo possível de coisas, ele está refletindo uma mentalidade de escassez, porque a pessoa que tem mentalidade de escassez, ela quer acumular coisas, porque ela nem sempre vai ter dinheiro na vida dela, olha a mentalidade, e quando faltar ela vai ter sem precisar comprar. Uma pessoa que não tem essa mentalidade de escassez vai pensar, eu sempre tenho o que eu preciso na hora que eu preciso. Dificuldade de acesso. Além do apartamento precisar guardar suas coisas, você precisa ter facilidade de acesso ao que você mais usa. Isso depende também da sua faixa etária. Para um jovenzinho que não tem dor nas costas, uma gaveta de vassouras embaixo da pia não é um problema. Mas conforme chega a idade, será que um gavetão de vassouras vai ser bom para você? Será que não é melhor colocar as vassouras sem você ter que abaixar para pegar? E se você está investindo, você já pensou no seu público-alvo? Vão ser todos jovenzinhos? Você não vai trabalhar com ninguém 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais? É uma questão para você pensar. Um outro problema que eu vejo aí é o superdimensionamento. Você tem uma geladeira tamanho família, você tem um cooktop de 4 bocas, você tem uma pia bastante larga. Para quê? É um apartamento tipo estúdio. Vão morar 2 pessoas, uma pessoa aí no máximo. Você não vai morar uma família de 6 pessoas, então dá para ter as coisas em tamanho reduzido. E sobra mais espaço para viver, né? Você não vai usar as 4 bocas do fogão. Você não vai usar os 400 litros da sua geladeira. Tem mercado perto. Você não precisa dessa área toda de armazenamento. Necessariamente você vai fazer compras todas as semanas, né? Para não ficar coisa estragando. Um outro erro que pode acontecer, que eu não sei, tá? Mas vamos comentar a respeito. É uma iluminação mal colocada. Geralmente o que as construtoras fazem? Colocam por ambiente um único ponto de luz centralizado no teto. Quando você está cozinhando, o ponto de luz está atrás de você, porque a bancada da cozinha está encostada na parede. O que você vai ver? Em vez do seu dedo embaixo da faca, prestes a ser cortado, você vai ver sua própria sombra. O que você vai ver na hora que você está ali estudando, na hora que você está comendo? Uma barata em cima do seu prato? Um filhote de barata que caminhou para cima do seu prato? Ou sua própria sombra? A barata ali é da mesma cor do bife, da mesma cor do feijão? Olha que bife crocante! Ah, delícia! Não, né? Não. Então, posicionar corretamente a iluminação permite que você veja aquilo que você está fazendo, aquilo que você está comendo. Usar luz branca. Não sei, mas pode ser que a pessoa ache que é uma boa ideia usar luz branca, porque tem gente que diz que luz branca ilumina mais.
A quantidade que cada lâmpada ilumina é medida em lumens. Para você chegar naquela quantidade de lumens, você precisa ter uma lâmpada que consuma um determinado número de watts. Se você está preocupado com quanto a lâmpada ilumina e não sabe olhar nos lumens, olha nos watts, que você está mais acostumado. Quanto mais watts, mais ela ilumina. Não depende se é amarela ou se é branca. A luz branca, fria, 6.500 graus Kelvin, ela imita a luz do sol no meio-dia. Ela pode te deixar agitado e com insônia. Que beleza, não? Tomar remédio antes de dormir no lugar de deixar seu corpo produzir naturalmente a melatonina que vai te dar um sono mais relaxante. Melhor não, né? Vamos evitar esse erro. Posição de castigo, que eu vejo aqui também. Quando uma criança apronta, né, e tem ali a super mãe, ou a super nani, ou a super vovó em casa, ou o super pai, o super vovô, o super nano. Mas quando a criança apronta, o que a super nani faz? A super nani coloca a criança de cara para a parede, no cantinho do pensamento, de castigo, pensando em tudo que ela fez de errado, e ela só sai do castigo quando ela tiver pensado X minutos, X horas. Quando ela tiver capacidade de pedir desculpa do fundo do coração, não é assim? O que eu vejo aqui? Que foi a super nani que decorou isso para uma criança malvada, porque ela deixou o cozinheiro na posição de castigo, de cara para a parede. Deixou a pessoa que está trabalhando, estudando, comendo, de castigo, de cara para a parede. Tá? A pessoa, psicologicamente, nesse espaço, vai se sentir de castigo, né? Inconscientemente ela vai se sentir de castigo. Insegurança psicológica é um outro erro desse layout sugerido pela construtora. Quando a porta de entrada abre, pode ser a pessoa que mora com você, pode ser alguém que invadiu sua casa. Vai saber, você tem que olhar. Só que quem está sentado no sofá vê a folha da porta. Imediatamente vê a folha da porta abrindo, não vê a pessoa entrando. Quem está na cozinha, quem está na mesa, não vê nada, porque está de costas para a porta, né? Tem que virar para ver alguma coisa. Então isso gera, no fundo, no inconsciente, uma insegurança. Ambientação mal pensada. Muita gente acha que pintar a parede de uma cor diferente do branco, ou usar móveis de cores diferentes, usar revestimento cerâmico colorido, vai deixar um ambiente diferente, elegante, divertido, descolado. Sim, isso pode acontecer. Mas você sabe o que eu penso quando eu vejo revestimento cerâmico colorido, diferentão, na parede, no piso? Essa pessoa vai enjoar, ou vai vender, ou vai querer alugar para alguém, e a pessoa pode não gostar daquilo, e na hora de reformar vai custar caro, vai ter que chamar pedreiro, vai fazer poeira em tudo, e vai ser um transtorno. A pintura nem tanto, né? Porque a pintura você pinta por cima. Mas revestimento cerâmico, porcelanato, né, um móvel colorido, será? Isso é errado necessariamente? Não é, mas será que você precisa dificultar a sua vida no futuro caso você enjoe de alguma coisa? Eu acho que não. Agora eu vou te mostrar o que dá para fazer diferente nesse espaço pequeno e vou nortear pelo meu método. Primeiro, antes de tudo, antes de começar a pensar em olhar esse apartamento como uma tela em branco e efetivamente pensar na decoração, vamos pensar no tamanho do ambiente. É pequeno. Esse apartamento tem uns 26 metros quadrados mais ou menos. Eu não fiz a conta, mas esse espaço é metade do apartamento, né? Então ele deve ter uns 13 metros quadrados. É pequeno. Para tantas funções, vamos lidar com a realidade e partir do princípio que esse apartamento é um ponto de apoio. Não ter ilusão de que ele vai caber todas as coisas que cabem no apartamento maior.
Não é um lugar para você estocar coisas, é um lugar para você viver. Depois que você consegue lidar com a realidade que você não está decorando uma mansão, você está decorando um apartamento tipo estúdio, dá para começar a pensar no projeto. Como é que a gente vai fazer esse espaço que vai te trazer relaxamento, que vai fazer você se sentir bem, ou que vai fazer o seu inquilino se sentir bem e relaxado? A gente vai começar pelo layout. O layout é a disposição dos móveis no espaço. A gente vai ver quais são os móveis necessários, quais são os equipamentos necessários e como a gente vai organizar eles dentro desse espaço. Então vamos fazer uma listinha de móveis e equipamentos com a consciência de que são 2 pessoas no máximo e de que é um apartamento estúdio. Vamos lá, esses 2 moradores vão receber de vez em quando mais 2 visitantes. É o que cabe. Dá para receber mais 4? Dá, mas cabe com conforto, são mais 2 visitantes. Um casal e um casal de amigos. Por exemplo, esses moradores eles tomam café da manhã e jantam em casa, mas os almoços eles geralmente fazem na rua. Então você tem ali 2 refeições pequenas por dia para fazer naquela cozinha. Eles gostam de assistir TV deitados. Quando eles estão na sala socializando ou trabalhando, eles gostam de deixar uma TV ligada na parte de música, no noticiário, num podcast para fazer companhia, para ter alguém ali falando no fundo. Então, uma TV na sala. Eles podem deixar um telão no quarto para verem TV deitados. Eles não precisam necessariamente deitar na sala e no quarto, entendeu? Na sala eles podem sentar e no quarto eles podem deitar. A geladeira, você vai fazer compras uma vez por semana para 2 pessoas, ela pode ser pequena. Ela não precisa ter 400 litros, ela pode ter 120 litros, que é o que um frigobar proporciona, né? Pode ser um frigobar. O cooktop, você pode ter só 2 bocas. O que você vai fazer nessas 2 bocas? Porque você vai usar panela elétrica. Uma panela de pressão elétrica vai facilitar a sua vida um monte, porque você vai fazer seu feijão ali, você vai fazer suas sopas ali. Facilita a vida. Se você quiser fazer arroz também na panela de pressão elétrica, você consegue. A pessoa vai ter um air fryer. Então você precisa de um espaço ali para ter um air fryer, para ter uma panela de pressão elétrica, para deixar, para ligar ela em cima da sua bancada. Um cooktop de 4 bocas, ele vai estar obstruindo esse espaço para você ligar suas panelas elétricas. Vai ter um forno pequeno, pode ser um micro-ondas. Tem gente que não gosta de micro-ondas, então pode usar um forno elétrico, pode usar um forno tipo air fryer, né, que já economiza, é forno, mas ao mesmo tempo também é air fryer. Se a pessoa lavar roupas dentro de casa, uma máquina lava e seca de 10 quilos mais ou menos está ótimo para 2 pessoas. Dependendo da pessoa, ela pode querer ter um tanque também. Uma mesa leve, um sofá que caibam 2 pessoas, 2 poltronas que caibam as outras 2 pessoas, que sirvam também para refeições, que sirvam também para estudos, para trabalho. Uma mesa leve que dê para transportar para o sofá e comerem os 4 juntos, né? Que dê para deixar como se fosse uma mesa lateral entre as 2 poltronas, que seja usada para fazer refeição a 2, que seja usada para os 2 poderem usar para estudar, para trabalhar de frente, criando ali um círculo de conversa. Definimos os móveis e equipamentos. Vamos pensar na psicologia na hora de posicionar esses móveis e esses equipamentos. Cozinha não tem muito o que fazer. Vai ser naquela parede mesmo. A lavanderia também vai ser naquela parede mesmo. Como é que a gente vai posicionar o sofá e a mesa? O sofá vai ser o móvel onde a pessoa vai passar mais tempo. Então ela tem que estar na posição que seja psicologicamente mais segura. Como é que a gente vai definir isso? A porta de entrada do apartamento é o ponto de insegurança física máxima. Então é nele que a gente vai olhar para posicionar o sofá. Para onde essa porta está abrindo? Para cá. Então eu vejo diretamente quem entra se eu estiver nesta zona aqui. Exatamente de frente para a porta, quem estiver entrando vai ver quem está no sofá. Então a pessoa que está no sofá, ela não tem tempo de pensar em como reagir.
Se eu deslocar isso um pouco, a pessoa que está no sofá, ela vê diretamente quem entra, e a pessoa que estiver entrando, ela tem que virar a cabeça para ver quem está no sofá. A pessoa que está no sofá já ganha um tempo de reação, então essa é a posição mais segura para colocar o sofá. Vamos colocar o sofá aí. Como eu quero criar uma área de conversação circular, as poltronas vão ficar de frente para o sofá. Não tem muito o que fazer, né, neste caso. Então eu já tenho aqui o meu layout amarrado. Posição da cozinha, posição da área de serviço e a posição dos móveis na sala. Sala de estar, sala de jantar e home office. Eu não deixei nada de costas para a janela, porque a janela é um ponto de vulnerabilidade visual. A pessoa tem a privacidade devassada através da janela. Não é bom deixar ninguém de costas com essa questão da privacidade. Então eu vou tratar a janela, além de não deixar ninguém de costas para a janela, eu vou tratar a janela com cortina, com persiana, com alguma coisa que impeça que a pessoa que está do lado de fora veja o que está acontecendo do lado de dentro na privacidade do apartamento. E colocar os móveis de costas para a parede. Quem assistiu Cacete Planeta se lembra das organizações Tabajara ter inventado um cinto de castidade para o prisioneiro que vai tomar banho coletivo poder pegar o sabonete que cai ali na hora do banho sem correr o risco de, enfim, sofrer alguma violência por trás. E quem não tinha o cinto de castidade, qual era a primeira coisa que fazia quando o sabonete caía? Opa! Encostava as costas na parede. Então esse princípio de encostar, deixar os móveis de costa para a parede, é esse mesmo princípio da segurança. Você está protegendo a sua retaguarda. O layout acabou. Essa é a única opção correta para duas pessoas com essas necessidades. Se fossem outras pessoas com outras necessidades, a única opção correta seria outra. Mas você vê que eu amarrei aqui psicologicamente como vai ser esse layout. Não existem várias opções de layout corretas. De acordo com a psicologia ambiental, você vai ter a melhor opção. Não precisa pensar em várias opções, você não precisa se desgastar nesse ponto, você precisa pensar com mais critério na hora de distribuir seus móveis no espaço. Agora, esse layout ele vai resolver parcialmente o problema da socialização, porque veja, ali você tem as pessoas que estão no sofá olhando olho no olho de quem está na poltrona. Mas a pessoa que está cozinhando ainda está de costas, então a gente vai ter que pensar em como é que vai integrar ela no ambiente. Nós vamos colocar um espelho na frente da pessoa que está na cozinha, porque esse espelho vai servir como um retrovisor. Você já deve ter conversado, sentado no banco de trás de algum carro, conversado pelo motorista pelo espelho retrovisor. É isso que a gente vai fazer aqui com o cozinheiro. A gente vai deixar um espelho ali para ele conseguir ver o que está acontecendo nas costas dele e conseguir participar da conversa. Então a gente está, além do layout, a gente está colocando um elemento decorativo que vai servir para socialização ali. Segurança física. Como é que a gente vai resolver o problema da segurança física? A gente vai afastar o máximo possível a pia do cooktop. Existem duas possibilidades. Ou você coloca o cooktop perto do sofá, ou você coloca a pia perto do sofá. Vamos raciocinar. O que dói mais? Você receber um respingo de água enquanto você está no sofá, ou você receber um respingo de gordura? A água dói menos, né? Mas é incômodo mesmo assim. Então a gente vai colocar uma proteção para esse sofá. A gente vai colocar uma planta entre o sofá e a pia. A planta vai receber respingo de água e vai ficar feliz, né? Como você pode ver, se eu armazeno só o que eu preciso, sobra espaço. E a gente precisa também pensar na eficiência desse armazenamento. Então aqui na cozinha eu deixei tudo que é de cozinhar, fogão, forno, utensílios elétricos no mesmo alinhamento, panelas. No meio eu deixei todos os alimentos, o frigobar, a área de preparo dos alimentos
E em cima disso, os alimentos que não precisam de refrigeração. Em cima da pia, eu deixei toda a parte de louças. Você lava aquilo na pia, você pode pôr no escorredor dentro do próprio armário. E aí a água escorre para uma bandejinha de inox que você tira e joga na pia essa água. Embaixo da pia eu deixei as coisas de limpeza. Lixo, produto de limpeza, saco de lixo. Para concentrar as funções no mesmo alinhamento. A parte da vassoura eu tirei debaixo da pia. Geralmente as pessoas estão colocando gavetão de vassoura embaixo da pia. É uma ideia ótima para quem é mais jovem. E eu coloquei atrás da porta. É um lugar onde você não vai dividir os ambientes, onde você não vai ter aquela sensação de confinamento quando você entrar no ambiente e tá em pé, né? Você não precisa baixar para pegar. E aí na parte do tanque, para preservar o armário de vassouras, para preservar a madeira, o MDF do armário de vassouras, eu coloquei o tanque o mais longe possível desse armário. Então ficou ali a máquina de lavar entre o tanque e o armário de vassouras. Você vê que não existe uma lógica melhor que essa. Quando você pensa em todos os detalhes, em todos os pormenores, gatinha, todo esse ganho de espaço só foi possível porque a gente dimensionou corretamente os móveis e os equipamentos. Senão não teria área de preparo, igual não tinha na sugestão da construtora. A iluminação aqui você vai planejar direito, você não vai ter as luminárias centrais necessariamente, mas você precisa de uma iluminação em cima da pia, você pode encaixar ela embaixo do armário superior, né, para essa luz vir de frente, para iluminar o que você está fazendo, o que você está cozinhando. Você vai ter essa iluminação em cima da bancada do tanque, também pode ser embutida embaixo do armário superior. E para iluminar o piso, quando você estiver andando, você pode deixar a luz central no teto, ou você também pode embutir essa iluminação embaixo do armário da cozinha, embaixo do armário da lavanderia. E para você iluminar a sua tarefa, quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, você coloca uma luminária direcionada para cima da mesa. E quando você estiver na situação de assistir uma TV, de relaxar, você tem ali as arandelas do lado da TV, você tem uma luminária de piso do lado do sofá e você também tem um abajur portátil, né, que eu coloquei ali em cima da bancada do tanque, mas ele pode circular, ele pode ir para cima da mesinha da sala, um dia que você quiser ter um jantar mais romântico, ele pode ser aquela luminária que vai ter uma luz âmbar de 2200 Kelvin, né, que é uma luz que simula luz de velas. E o restante da iluminação você pode deixar a luz branco quente, né, que as pessoas chamam de luz amarela, que é aquela luz de 3000 kelvins, 2700 kelvins, que já é uma luz que imita a luz no começo e no final do dia, e já é uma luz que vai te trazer um relaxamento, né? Que vai ajudar na produção de melatonina, que vai ajudar você a despertar aos poucos quando você acordar. Agora, vamos pensar numa ambientação psicologicamente favorável. Primeiro, pensando na teoria da visão e refúgio, a mente humana ela foi criada na natureza, o homem era caça e ao mesmo tempo caçador, e ele tinha que ter uma visão boa do entorno para ver se não tinha nenhum predador chegando, e tinha que ter onde se refugiar. E os ambientes mais amplos, eles dão essa sensação de ter maior visão do entorno. Então eu vou trabalhar primeiro em deixar o ambiente parecer maior. É um ambiente pequeno, um vagãozinho, ele é estreito, comprido, e eu vou tentar deixar ele parecer maior. O que eu vou fazer, né? O que a gordinha faz, o que eu faço quando eu quero parecer um pouco menor? Quando eu quero parecer um pouco menor, eu uso cores escuras. Porque eu sei que se eu usar cores claras, se eu usar listras na horizontal, eu vou parecer maior e mais larga. Então eu vou usar nesse ambiente, para esse ambiente parecer mais amplo, o truque da gordinha ao contrário. Eu vou usar cores claras no ambiente, nos móveis principais, nas paredes, no teto, no piso. Eu vou usar listras
na horizontal, eu vou usar essa listra nos tapetes, eu vou usar no revestimento. Estou usando um revestimento de madeira com réguas finas. Eu vou dispor essas réguas finas na horizontal, criando listras na horizontal, deixando o ambiente mais largo. Eu vou usar essas listras em uma persiana, né? Também vai criar ali linhas na horizontal, deixando o ambiente parecendo mais largo. Uma outra coisa que vai deixar o ambiente parecer maior, quanto mais área de piso você vê, maior parece o ambiente, né? Quando você corta a área de piso com o móvel, você tem a impressão que o ambiente vai até o móvel. Então eu soltei todos os móveis do chão, não tem nenhum móvel que encosta no chão. Os armários da lavanderia e da cozinha estão suspensos. O sofá, ele tem pezinhos, está suspenso. A mesa está suspensa também. As poltronas têm uma estrutura leve, né? Dá para você ver através delas. Então eu fiz isso para deixar essa impressão de ambiente maior. E o próprio tapete, os dois tapetes, eles entram embaixo dos móveis, então eles trazem eles alongam nesse sentido o ambiente. E eu já estava com o espelho atrás da bancada. O espelho, ele tem essa propriedade de duplicar o espaço percebido. Você parece ter dois ambientes ali. Você sabe que não tem, mas o seu inconsciente percebe como o dobro do espaço. O que eu fiz foi alongar esse espelho até o final e tirar essa impressão de vagãozinho. O ambiente ficou com uma aparência de mais quadrado, maior e mais quadrado, né? Outra coisa que eu fiz para ampliar essa visão foi tirar a geladeira grande e colocar um frigobar ali embaixo da bancada. Então eu tenho ali, quando eu abro a porta, a minha percepção é de não só ter o dobro do espaço, mas de ter um espaço mais amplo na minha frente. Não tem nada que impeça a minha visão do ambiente como um todo. E quem está na posição mais segura, que é o sofá, também tem essa visão desimpedida. Não tem ali um eletrodoméstico na frente da porta impedindo que você veja quem entra. Uma outra questão psicológica para trazer bem-estar é a biofilia. Biofilia é a necessidade do ser humano de estar sempre em contato com a natureza. Na formação da mente humana, era na natureza que o ser humano ele tirava o alimento, a água, o abrigo. Até hoje, estar em contato direto com a natureza traz pra gente sensação de conforto e bem-estar. O jeito mais óbvio de trazer a natureza para dentro de casa é com plantas. Já tinha colocado ali uma planta para proteger o sofá. Fiz um contraponto e coloquei uma planta no outro lado do sofá. Completei com temperos, né? Temperos verdes na cozinha. O tempero na cozinha é uma coisa que você tem que estar sempre renovando, tá? É um pouquinho mais chato, mas é tão gostoso comer o tempero fresquinho. E eu também coloquei uma planta na bancada da lavanderia. São 4 vasos pequenos e um vaso grande. Só que como ele vai estar refletido no espelho, vão parecer que tem 10 vasos no lugar de 5, né? Então você parece que está entrando numa selva urbana sem estar entrando numa selva urbana, sem precisar regar 10 plantas. Um outro jeito de trazer vegetação para dentro da sua decoração, para dentro da sua casa, é através das obras de arte, dos seus quadros. Eu tenho aqui pouco espaço para colocar quadros. Eu tenho parede atrás do sofá, que eu já coloquei um espelho. A outra parede, na frente do sofá, eu vou colocar uma TV. Então eu vou colocar atrás do sofá um quadro que represente a natureza. Já trago mais natureza para dentro de casa. Você ter um quadro só e que ele seja grande, proporcional ao sofá, tá? Ele vai trazer menos ruído visual do que se você enchesse essa parede de quadros, se você enchesse tudo de quadrinhos. Não precisa. São 13 metros quadrados, um quadro só tá bom, tá? Uma outra coisa,
que traz a natureza para dentro de casa é a madeira. A madeira é um material natural, mesmo que você use ele de uma maneira sintética, um piso vinílico que imita madeira, um piso cerâmico, um porcelanato que imite madeira, vai trazer a sensação da madeira para dentro da sua casa. Um MDF com um padrão de madeira vai trazer a sensação da madeira. Eu coloquei madeira também nas arandelas, nos móveis, na bandeja que está decorando ali a bancada da lavanderia. Esse que tá hoje, hein? Mesa lateral, a persiana. E tem um estudo japonês que eu comento no meu livro sobre o método que eu estou usando, um mapa para decorar sua casa, que indica que colocar mais do que 45% das coisas em madeira pesa o ambiente, no lugar de trazer essa sensação boa ligada à biofilia. Então, mesmo o piso sendo maciçamente de padrão madeira, eu coloquei ali tapetes, né? Tem tapetes em grande área do piso. O que mais vai trazer essa natureza para dentro de casa? A textura é uma coisa que traz a natureza para dentro de casa. Se você for reparar, tudo na natureza tem textura, até a sua pele tem textura, né? Não tem nada liso na natureza. O pelo da gata é todo cheio de textura. Não existe aqui uma cor uniforme. Nem a pessoa tem uma cor uniforme. Em cada canto do corpo a pessoa tem uma cor diferente. O que eu usei na parede? Uma pintura, um efeito de pintura que as pessoas têm chamado de lime wash. Só que, se eu tivesse colocado em cinza, você concorda comigo que isso aí é textura de cimento queimado? E as cores mais quentes, as cores que trazem essa sensação de natureza, de terra, né, vão te trazer esse conforto psicológico de estar mais perto da natureza. As formas pontudas na natureza são para coisas que machucam e as formas arredondadas são para coisas macias. Então, quando você traz formas arredondadas e redondas para sua casa, você também está trazendo este conforto psicológico de estar perto de coisas macias da natureza. E aí, o que faltava aqui? Faltava alegria. Eu trouxe alegria através de cores solares, cores quentes. As cores quentes são as minhas favoritas, né? Amarelo, vermelho, roxo. Não o roxo, o lilás, esse roxinho, esse vermelho vinho e laranja. E eu trouxe isso para o tapete com uma forma divertida, cores divertidas, almofadas, chale de sofá, o abajur portátil que eu deixei em vermelho. Então, essas coisas, se a pessoa enjoar, oh meu Deus, vou ter que chamar um pedreiro, não vai, sabe? Vende tapete, doa e troca por coisas que vão renovar o seu espaço sem ter que ter o trabalho de uma reforma. Tapete é muito mais barato do que quebrar o revestimento antigo para colocar um novo. Quando você compara visualmente o antes e o depois, já na entrada, sem a geladeira tamanho família e com espelho, a sensação de amplitude que você tem é maior. E a sala ela parece maior não só pela questão do espelho, mas pela proporção dos móveis que a gente está usando aqui. Essa proporção faz ter mais área vazia. Quando você tem mais vazios no seu espaço, você tem a impressão de que o espaço é maior. Esse redimensionamento dos móveis também faz com que caibam mais pessoas nessa sala com conforto. E esse espaço, que antes era sem graça e sem muito conforto para dois, ele passou a ser mais interessante, aconchegante com o método. Você vê que eu usei psicologia, eu usei lógica, eu usei a própria biologia na questão da temperatura de cor das luzes. E com poucas peças e mantendo tudo que corre o maior risco de enjoar em coisas fáceis de trocar, como a questão dos tapetes e das almofadas. O que você preferiu? O antes
ou depois? A gata não quer nada, né? A gata quer morar na mansão. Se você quiser usar esse método por conta própria na sua casa, eu escrevi um livro, um mapa para decorar sua casa, link na descrição. Se você quiser minha ajuda, meus contatos também estão na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para não perder vídeos como esse e até o próximo.